redes sociais. E também quero agradecer aos irmãos que que vão ver essa palavra depois de hoje, ou seja, vão estar aí nas redes sociais vendo essa palavra. Nós vamos fazer um resumo rápido para os irmãos das mensagens que foram dadas nos últimos 3 dias, a quarta-feira, na sexta e no domingo, pelos 2 poderosos profetas do Senhor. Obrigado aos irmãos, glórias a Deus. Eu quero começar. A minha esposa está pedindo para mim esperar ali um pouquinho, vamos ver o que ela está pedindo, um minutinho. Agora sim. Obrigado aos irmãos do Facebook, agora já está liberado, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem hoje é a glorificação dos filhos de Deus. Uma palavra muito poderosa para nós. Vamos fazer um resumo das mensagens dos 2 profetas do Senhor, de quarta-feira que foram faladas para nós, de sexta-feira e também do domingo, hoje à tarde. É muitas horas de mensagem, nós pegamos esse tema e vamos desenvolver uma linha com relação a essa necessidade que Deus quer nos mostrar. Deus precisa nos mostrar. Deus quer que nós tenhamos a realidade desse momento que os nossos corpos vão ser glorificados. Vamos desenvolver algo, eu tenho certeza, muito poderoso nessa noite. Nós vamos começar lendo, então, 1 Coríntios, o capítulo de número 15. Eu vou usar sempre 2 versões, uma delas é a King James atualizada. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo de número 20. Fala assim, a palavra de Deus. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Versículo 21, porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Nessa primeira versão King James, agora eu vou ler em uma segunda versão, ainda 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Este é um ponto muito importante. O primeiro passo mostra 2 homens. A morte veio por meio de um homem e a ressurreição veio por meio de outro homem. Nós temos aqui, então, Adão, que representa a velha criação. E nós temos Cristo, que representa a nova criação. Então, se existe uma velha criação, existe um corpo físico para essa criação, para que ela viva aqui na Terra. Mas se existe a nova criação, que veio à existência por meio da ressurreição, ela precisa também de um novo corpo, que vai capacitá-la a viver no ambiente espiritual, no reino de Deus, nos céus, para sempre, eternamente. Então, nós temos aqui 2 criações bem definidas. Nós vamos talvez falar das 2, mas o meu foco é da nova criação. Esse é um passo muito decisivo que o Espírito precisa tornar mais claro para nós. Então, Cristo é colocado como as primícias dessa nova criação quando ele ressuscitou. O que quer dizer as primícias? Primeiro fruto dessa nova criação. Você pode dizer, mas outros não ressuscitaram? Lázaro não ressuscitou? O foco aqui não trata apenas de uma ressurreição de Lázaro, mas trata da obra que foi feita por meio de Jesus. A sua ressurreição mostra que Deus estava feliz com a obra que ele realizou.
A sua ressurreição mostra que Deus aprovou tal obra. E a sua ressurreição é o início de uma nova criação. Ele ressuscitou como um homem. Ele é um homem ressuscitado. Ele conseguiu fazer com que a humanidade pudesse passar pela morte, mas também sair da morte. Ele levou toda a humanidade na morte. A sua morte, ela foi toda inclusiva por isso. Ele nos levou na morte. Mas para Deus produzir a nova criação, ele precisava sair da morte. E se nós formos ler os versículos seguintes, nós vamos ver que se nós não cremos na ressurreição, todos nós estamos perdidos. Não somente nós, mas todos aqueles que dormem. A ressurreição, ela é a única esperança para alguém dizer: eu posso, eu vou morar na eternidade. Essa ressurreição garante para nós que Deus, ele abriu um novo e vivo caminho para nós. Então, nós temos, primeiro passo, ele como a primícia da ressurreição, as primícias dos frutos. Né? Se nós plantarmos uma plantação de milho, então nós temos ali aquele que vai amadurecer primeiro, aqueles mais doces. Né? Então, Cristo, ele é colocado como o primeiro que amadureceu. Ele já foi levado. Agora, o arrebatamento mostra que um grupo dos milhos que amadureceram, eles vão receber também esse corpo, o mesmo corpo com a mesma capacidade que o Senhor recebeu, e eles vão subir. Né? Eu volto a dizer, Cristo é a primícia, e depois aquela quantidade de frutos a mais. Ele veio como o unigênito, e agora nós estamos vendo ele como o primogênito, aqueles frutos que ele chegou nos céus, e agora essa quantidade de frutos vão subir diretamente para o mesmo lugar que ele está. Nessa introdução, eu gostaria de impressioná-los, dizendo que esse corpo glorificado, ele está totalmente relacionado com a nova criação. Esse novo homem, o velho Adão e o último Adão. Então, esse novo homem, ele é a masterpiece of God, em inglês. Em português, é a obra-prima de Deus. É o novo homem. E esse novo homem, ele precisa de um novo corpo. Ele precisa desse corpo para que ele possa viver em Deus, para que ele possa viver com Deus. Em toda a realidade dos céus, toda a realidade da eternidade. O novo homem, ele é exatamente conforme a imagem do Filho de Deus. O novo homem, ele é a obra da ressurreição. Aparentemente, isso é tão doutrinário, está tão longe de nós. Mas espiritualmente, nós vamos ver que estamos caminhando exatamente um caminho aonde o Senhor vai alcançar isso em nós. A esperança da ressurreição é produzir os muitos frutos que entrarão na glória e que habitarão na eternidade para sempre com Deus. E eu ainda quero ler um versículo que eu considero extremamente importante. Eu estou próximo dele aqui. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 19. Esse é um versículo pequeno, mas ele tem um conteúdo tão forte. Repetindo, 1 Coríntios 15, versículo 19, fala assim: se a nossa esperança, aqui está no plural, nossa,
Eu estou incluído aqui. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Em outra versão está escrito: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. O que quer dizer isso? Que se a nossa esperança na velha criação, em Adão, ela é forte, os meus projetos são terrenos. Eu sonho com a terra. Eu vivo em função da terra. O meu tempo é para a terra. Eu sonho com a terra, com as coisas dessa terra. Se ele está dizendo, se o meu coração, se o tesouro está na terra, eu mereço a terra. Eu vou ficar aqui. É isso que você quer? Aonde está o teu tesouro? Então, ele diz, se a nossa esperança se limita a esta vida, nós lemos os versículos seguintes, ele mostrando Cristo como as primícias da ressurreição. Então ele está dizendo que há uma nova criação que não está relacionada com essa vida. A ressurreição, ela gera uma nova criação, entende? Então eu não posso ficar feliz com essa criação adâmica, com as coisas visíveis desse mundo, as coisas que me oferece esse mundo. Ele está dizendo, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, foi para gerar uma nova criação, para te dar um novo corpo, para você ser introduzido na eternidade. Você está feliz com essa criação? Você é infeliz. E aqui nessa versão ele ainda fala, você é um miserável. De todos os seres humanos, você é o pior. Irmãos, isso é muito grave, é um alerta para nós. O nosso coração, ele de fato precisa ter uma meta espiritual bem definida. E quando eu tenho uma visão que existe uma esperança que está na ressurreição, essa era uma briga de Paulo com a igreja em Corinto. Um grupo não cria na ressurreição. Então ele está mostrando, se vocês não crêem na ressurreição, a esperança de vocês está nessa vida. Vocês estão felizes com o que vocês têm. Sofrimentos, dificuldades, dores, enfermidades. Acaba uma luta, começa outra. Aparentemente estamos felizes, daqui 10 minutos nós já estamos debaixo de uma luta terrível. Nós temos problemas, acabou 10 problemas, chega 10. Ou seja, nós vivemos lutando. E isso, todos os seres humanos estão envoltos nisso. Temos que pagar nossos compromissos, temos que vender, temos que comprar, irmãos, a nossa família, os irmãos, a igreja, o trabalho. Todo o tempo nessa luta, ele está dizendo, você está feliz com isso? A igreja em Corinto, eles diziam, um grupo não tem ressurreição. Quer dizer, eles fecharam as portas para nova criação. Para levar um grupo daquela igreja a obter um corpo glorificado e subir para os céus. Então, nós que estamos aqui nessa sala do Zoom e nas redes sociais, nós precisamos crer na ressurreição. Fale comigo, eu creio na ressurreição. Eu Fale assim, creio na eu ressurreição. creio na ressurreição. Aleluia, eu creio na ressurreição. Isso mesmo. Eu creio na ressurreição, aleluia. Quando nós cremos nesse fato que ocorreu, nós olhamos para Jesus como as primícias. Ele foi já o primeiro a subir. Agora essa última colheita vai ocorrer a qualquer momento. E eu gostaria de ler alguns versículos depois dessa introdução, porque é importante a nossa glorificação. Quando fala a nossa ressurreição, ela está relacionada com a nossa glorificação. Está relacionada com a nossa plena filiação. Entende? Tem todos os aspectos que estudamos separado, mas todos estão numa direção, nos apontando para a eternidade. Vamos ler então Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo 8,
Nós vamos ler a partir do versículo 18. Fala assim. Romanos, eu vou esperar vocês. Romanos capítulo 8, o versículo de número... E... Ok, já estou aqui também. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É dentro. Não vou parar aqui. O 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu quero ler esse versículo 19 em outra versão. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados ou manifestados. Eu tenho duas palavras-chave aqui. Eu tenho a ardente expectativa, mas eu tenho também aqui a segunda palavra, anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Então, a ardente expectativa da criação. O que é criação? Vejam, quando o universo termina, aí está o reino de Deus, aí está os céus. Vamos usar a palavra céus. Então, todo o universo, ele foi criado. Nesse versículo está nos mostrando que tudo que foi criado por Deus, não é só as vidas que estão no planeta Terra. Tudo, a ardente expectativa da criação. Você olha para uma montanha, você olha para um planeta, você olha para uma galáxia completa, você olha para um meteoro, ou você olha para um peixe, ou para uma árvore, diz que toda a criação, ela tem uma expectativa, tudo que foi criado por Deus. Tem expectativa da nossa glorificação. Isso aqui não é pequeno, não. Mas por que essa ansiedade? Vamos ver o versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, cada versículo desse tem tanta revelação, nós não vamos ter tempo de desenvolver tudo, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme, suportando a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação dos filhos, a redenção do vosso corpo. Primeiro a criação, depois o nosso corpo. Toda a criação, criada por Deus, o que está acontecendo com ela? Existe um desespero no universo. Por um lado, nós temos a queda do homem e da mulher no Jardim do Éden. Isso foi uma queda terrível. Mas nós temos que considerar, antes dessa queda, houve a queda de Lúcifer na eternidade. São duas quedas que afetou muitas coisas. Afetou toda a criação de Deus. Oh, irmãos, aqui a manifestação dos filhos de Deus, que quer dizer, em palavras simples, o nosso arrebatamento. Isso vai trazer para toda a criação que está gemendo. Nós nunca ouvimos uma montanha gemer, mas ela geme. Nós não ouvimos muito os peixes gemer, mas eles gemem. Nunca ouvimos um meteoro ou um planeta gemer, mas aqui diz que todos gemem. Mas também fala que nós gememos. Nós não estamos suportando mais. Seja sincero. Você gosta de viver na Terra? Você tem só projetos para a Terra? Seja sincero.
Eu sei que passa no seu coração um desejo de ir embora daqui. Eu sei que passa nos seus pensamentos que está acabando a sua corrida aqui na Terra. Está acabando o seu tempo aqui na Terra. Eu sei que passa em seu coração, ainda que a sua mente possa dizer assim, vai demorar muito. Isso aí, ó, a minha avó falava, a minha bisavó falava que o arrebatamento ia acontecer, isso aí vai demorar muito. A mente, você já percebeu que ela tenta nos enganar? Eu sei que isso acontece. Aconteceu comigo muitas vezes, muitos anos. Hoje não acontece mais porque o nosso ritmo de santidade mudou. Mas eu tive praticamente parte da minha vida com o Senhor nesses pensamentos. Quando alguém coloca o seu coração diante do Senhor e fala, Senhor, eu não tenho mais esperança aqui. Quando você começa a falar essas palavras, Senhor, eu preciso ir embora. Quando, Senhor, vai ser? Então, quando você começa a falar, você também se preocupa em se preparar mais. Se preparar. Certa vez uma pessoa, ela tinha esse sentimento, o Senhor vai demorar, isso não vai passar, mas é porque uma outra tinha medo. Não, eu não quero que o Senhor venha. É porque havia muitos pecados ocultos que não tinham sido passados pelo arrependimento. O sangue ainda não tinha destruído aquela coisa. Então o medo do Senhor vir e aquela pessoa não está preparada. Então você vai descobrir, quando você falar com alguém e alguém dizer assim, o Senhor vai demorar, ou eu não creio que o Senhor vai vir, é porque essa pessoa tem problemas para serem tratados com o Senhor. Há coisas profundas que não foram tratadas. Então, imediatamente, você precisa ajudar. Vem cá, vamos orar. É grave, você precisa se limpar agora. Nós não estamos lidando com coisas dessa terra. O que o Senhor está nos mostrando é a eternidade, primeiro a nossa e depois das pessoas. Todo conselho que sair da nossa boca, ele está, nessas palavras nossas, está envolvido a eternidade de alguém. Tudo que nós falarmos, se você vai aconselhar alguém, você precisa estar claro, a eternidade dessa pessoa está em jogo. Está em jogo. A sua palavra pode mudar a eternidade dessa pessoa ou pode fazer com que essa pessoa ela permaneça no caminho errado e não alcançar a redenção. Então aqui, toda a criação, mesmo que essa pessoa diz assim, o Senhor vai demorar, ou não, o Senhor não vai vir, ou eu não estou preparado ou preparada para o Senhor vir. Mesmo falando assim, ela está gemendo, porque é uma parte dentro dela que está gemendo. Já não suporta mais essa terra, já não suporta mais viver aqui. Já tem um desejo ardente no coração, uma expectativa ardente de sair daqui. Irmãos, essas palavras que nos foram faladas essa semana, elas precisam tocar profundamente em nossos caminhos. Elas precisam mudar o nosso futuro. Não façam projetos para médio e longo prazo nessa terra, por favor. Eu estou orientando vocês com grande temor. Grande temor. Todos os projetos para médio e longo prazo vai exigir uma dedicação tua maior nessa terra. Vai exigir um esforço teu muito grande nessa terra. E esse esforço ainda vai colocar o teu coração nessa terra. Você ainda vai se envolver com um tesouro nessa terra. E aqui o foco é a manifestação dos filhos de Deus. Veja, nós chegamos no tempo profético, nós chegamos no limite do tempo profético.
A manifestação dos filhos de Deus, ou o arrebatamento dos filhos de Deus, ou a glorificação dos filhos de Deus, ou a plena filiação dos filhos de Deus, vai acontecer. Vai. Se eu estiver preparado, vai acontecer. Mas se eu não estiver, vai acontecer igual. Você entende? Deus, ele não depende se eu estou ou não estou preparado. Deus não está preocupado com isso. Ele quer primeiro que nós falamos. Eu fale e você fale. As pessoas precisam ouvir, ser tocadas pelo Espírito e ter uma impressão fortíssima. Chegou o momento. Segundo aspecto, eu ainda preciso, eu vou voltar em Romanos, mas agora nós vamos ver que toda a criação geme aguardando o quê? A manifestação. Eu quero ler com vocês, ainda que eu vou voltar para esse versículo, 1 João capítulo 3, por favor. Abram sua Bíblia em 1 João capítulo 3. Enquanto você abre a Bíblia, você pode ir falando aí no seu espírito, reina o Senhor, reina o Senhor, reina o Senhor. Porque a sua mente, ela não pode ficar vazia. Se você está dizendo reina o Senhor, você está colocando a sua mente em sujeição a esse Senhor. Mas você também pode estar dizendo santo, santo, santo. Você pode ir falando santo, santo, santo. A sua mente, a mente velha não suporta essas palavras. Reina o Senhor, santo. Ou se você fala o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Como a velha mente, ela não suporta essas palavras. E ela vai sendo colocada em submissão àquele que te chamou das trevas para a luz. Mas se a sua mente ficar parada, ela vai produzindo dúvidas, ela vai produzindo abrolhos, porque ela sempre produz alguma coisa. Não se esqueça. Ou ela vai produzir para o espírito ou para a carne. Quando ela não está em submissão ao espírito, ela vai produzir os abrolhos. E essas são obras horríveis da carne. Você entende? Então sempre ocupe ela, santo, 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 ou sangue de Jesus, ou reina o Senhor. O Senhor vai te dar aí o que você vai falar. O mais importante é você colocar a sua mente, o seu velho homem, old man, o velho homem, debaixo do encabeçamento do Senhor. Ele não pode mais reinar na sua vida. Aleluias! 1 João capítulo 3, eu vou ler com vocês só o versículo 3, por causa do tempo. Vamos ler o 2 primeiro. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele. Aqui nós temos a manifestação. São duas manifestações aqui, a do Senhor e a nossa. Mas como funciona isso? Então, por um lado, o Senhor, eles que estão se arrependendo, aqueles que estão clamando o sangue, o Senhor volta, habita, está. Então, nós estamos sendo conformados a essa pessoa que é o novo homem em nós. A nova criação em ressurreição. Ele está em nós, por um lado, subjetivo, mas no lado objetivo, ele está no terceiro céus. Então, nós vamos ter uma manifestação. É quando nós chegarmos à conformação. E essa conformação, a plena estatura de Cristo, nós não conseguimos alcançar se não for pelo sangue. Nós vamos ver isso já já. Não conseguimos. Então, eu vou detalhar isso já já para vocês. Nós temos uma manifestação interior e uma manifestação exterior. Aquele que está no terceiro céu virá.
Mas esse que está dentro de nós se manifestará. Vai nos manifestar com ele. Aí está a garantia da ressurreição. O que a ressurreição vai nos dar? Primeiro, ela vai nos dar vencer totalmente o pecado. O que a ressurreição vai nos dar? Segundo, vencer a morte. O que a ressurreição vai nos dar? O corpo glorificado. Esses itens são extremamente preciosos e importantes. A ressurreição de Cristo, mas no aspecto judicial, isso já foi alcançado. Você pode me dizer, tá certo. Mas se eu não me esforçar agora, o Senhor alcançou por mim, mas se eu não viver uma vida conforme um padrão, eu não vou chegar. Não há como. Então aqui diz que nós, os filhos de Deus, precisam ser manifestados. Eu amo muito esse versículo. Somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Eu posso te dar uma notícia. Você ainda não se conhece. Eu tenho 53 anos, eu conheço o velho homem muito bem que está em mim. Temperamento ainda forte, pecaminoso, caído, tem problemas de caráter, problemas na mente, cheio de complicação. Está aqui, esse que fala com vocês. Mas eu ainda tenho pouca relação com o new man, o novo homem, criado segundo Deus, imagem de Deus, conforme Deus. E ele está se manifestando. Agora vamos ver como esse processo está ocorrendo. Eu fiquei chocado com essa palavra na sexta-feira. Voltem, por favor, a Romanos. Nós já lemos esse versículo, mas eu preciso também ajudá-los. Eu creio que é o momento, Romanos 8. Eu vou ler com os amados o 23. Esse versículo é extremamente importante. Eu vou ler em duas versões. Romanos 8, 23 fala assim: e não somente ele, mas também nós, os que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação de filho. Aí, vírgula, a redenção do nosso corpo. Eu vou usar essa palavra, redenção do nosso corpo. Eu vou ler em outra versão, a redenção de nosso corpo. Em duas versões, essa tradução está ótima. Você tem noção do que quer dizer redenção do nosso corpo? Nós, no passado, demos muito valor. Eu creio que a maioria dessa sala sabe o que eu vou falar. Irmãos, você precisa crescer em vida. Você tem que negar sua vida da alma. Em inglês, vida da alma é soul life. Você tem que amar sua soul life. Irmãos, nega, então você vai crescer em vida. Oh, irmãos, que palavras lindas. Mas o que mudou em nós? O que mudou? Eu decorei esse chavão, mas não mudou, minha vida não mudou. Eu continuei ainda bravo com a minha esposa, continuei pecando, continuei numa vida totalmente caída. Eu não sei vocês, mas não me mudou. E olha que eu decorei isso aqui. Mas o que quer dizer na prática a redenção do vosso corpo? Veja, quando Jesus Cristo, ele morreu, nós aprendemos que nós fomos redimidos, e é verdade. A nossa redenção, ela veio pelo sangue de Jesus. Mas aqui ele está dizendo a redenção dos vossos corpos. Então quer dizer que o nosso corpo tem problema. Vamos ver os dois aspectos do problema do nosso corpo. Primeiro, Romanos, nós estamos já no capítulo 8 aí de Romanos. Ainda Romanos capítulo 7. Por favor, abra comigo o versículo 24. Romanos 7, versículo 24, fala assim: desventurado o homem que sou, me livrará do corpo dessa morte? Então, aqui nós temos o primeiro problema. Romanos 7, 24. Por que o nosso corpo precisa ser redimido? Primeiro, porque ele é um corpo de morte.
A morte entrou, mas não parou aí. Voltem, Romanos capítulo 6, versículo 6. Por favor, volte um capítulo para trás, repetindo Romanos 6, 6. Eu quero agradecer a você que está conosco aqui no Zoom, você que está conosco no Facebook, você que está conosco no YouTube. Muito obrigado, no nome de Jesus Cristo. Abra seu coração, Deus quer te dar uma mensagem aqui, meu irmão. Não brinca com isso não, isso é muito sério, viu? Não saia daí, porque nós temos que finalizar essa mensagem. Romanos 6,6 fala assim: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, nós temos aqui o corpo do pecado. Uau! Primeiro, o nosso corpo é de morte, e segundo, é um corpo do pecado. Uau! Então, nós temos dois problemas sérios aqui. Tá? Por que o nosso corpo precisa ser redimido? Olha, irmãos, Romanos 8, 29. Eu vou voltar com vocês lá. Vocês têm coragem de novamente voltar? O versículo que nós acabamos de ler, Romanos 8, 23. A última parte, a redenção de nosso corpo. Está no singular. Fala do corpo físico. A palavra redenção aqui está num presente contínuo. Presente contínuo. Não está no passado. Tampouco está só no presente, mas no presente contínuo. O que isso quer dizer? Que a redenção do nosso corpo, ela depende de algo. Mas o meu corpo já não foi redimido no aspecto judicial, sim, mas no orgânico. O nosso corpo, ele tem que ir sendo redimido day by day, dia após dia. E como que nós alcançamos a redenção judicial? Veio pelo sangue. Foi de uma vez, mas organicamente no nosso dia a dia, como eu alcanço a redenção do meu corpo? Vocês sabem o que quer dizer a redenção do corpo? De acordo com os versículos anteriores, a criação está gemendo, aguardando a manifestação. E a manifestação dos filhos de Deus, eles vão receber um corpo glorificado. Mas o corpo glorificado, nós só vamos receber quando a redenção estiver sido completada no nosso corpo físico por meio do sangue. O que isso quer dizer? Um irmão ou uma irmã que não gosta de se arrepender. Irmão, eu somente vou pedir perdão. Senhor, perdoa os meus pecados. Amém. Você vai ter problemas. Eu estou te afirmando aqui, como homem de Deus, você está se metendo em um problema seríssimo. Por quê? Porque o sangue do Senhor, ele não é só para perdoar os nossos pecados, mas ele também precisa ser aplicado diariamente por causa da redenção do nosso corpo. Quando essa obra de redenção tiver sido finalizada, é nesse momento que nós atingimos a plena filiação. É nesse momento que nós atingimos a glorificação. Do you know? Você sabe? Aqui, o Senhor está nos mostrando que é necessário o sangue. Esses irmãos falam muito do sangue de Jesus. Por que fala tanto? Ficam repetindo, tem que se arrepender. O sangue de Jesus, ser santo. Esses irmãos não entendem. É melhor você entender, porque aqui é muito claro. O nosso corpo tem dois problemas. O corpo do pecado e o corpo da morte. Esses dois elementos precisam ser vencidos em nós por meio da redenção completa do nosso corpo. O pecado, ele vai sair. E a natureza do pecado, como? The blood of Christ, o sangue de Cristo. A morte, ela vai nos deixar no nosso corpo como?
O sangue de Cristo. Esses dois elementos, os dois profetas falaram para nós. Vocês ainda não alcançaram. Vocês ainda precisam de mais arrependimento. O arrependimento traz o sangue. E o sangue traz a santidade. Aí nós temos o quê? Conformação. E aí nós temos a glorificação. Não é você aprender um chavão. Oh, que lindo. Senhor, eu estou negando a vida da alma, eu estou crescendo. Irmão, isso aí não vai resolver muito, não. Muita gente boa, muitos líderes vão ficar por isso. Agora, por isso que nesse momento, o elemento mais poderoso, o elemento mais precioso que já tocou nessa terra é o sangue de Jesus. O único que vai garantir a nossa entrada no reino de Deus é o sangue de Jesus. Mas esse sangue precisa ser aplicado continuamente. Você não pode cometer o erro. Por favor, me escutem aqui. Por favor, me escute aqui, eu estou sendo sincero com você. Não cometa o erro. Não cometa o erro de você não buscar esse sangue constantemente, diariamente. O sangue, ele precisa ser um elemento ativo, vivo, no seu viver. O sangue traz a vida. Você sabe, porque aprendemos a vida de Deus, somente a vida de Deus, eu recebi a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus, não está errado. Mas você coloca a vida, aonde que está a vida? Ela está no sangue. Se eu tenho sangue, eu tenho a vida. Se eu não tenho sangue, eu não tenho a vida. É um fato, irmãos. Tira os litros de sangue de um humano, acabou para ele. Faça isso com um animal, tira o sangue dele, acabou para ele. A vida está no sangue. O oxigênio está no sangue. Quer dizer, o espírito está ali também. O espírito é pneuma, é ar. Tudo que nós precisamos está no sangue. Aleluia pelo sangue! Aleluia! Aleluia. Então, Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A vida de um cristão está totalmente, daqueles que querem ser arrebatados, está no sangue. Viver uma vida de arrependimento equivale a viver uma vida de humilhação. Nós somos tão capazes. Nós podemos desenvolver projetos, nós somos hábeis, podemos fazer coisas. Agora, quando temos que nos humilhar, não é tão bom. Ou quando nos humilhamos, somos muito parciais. Nós não somos tão profundos. Porque quando eu começo a dizer, Senhor, eu me arrependo. Oh, Senhor, como eu me arrependo. Irmãos, isso é uma humilhação profunda. O arrependimento, ele e o sangue caminham junto. Na palestra que nós vamos dar amanhã, eu te convido, nós vamos falar em espanhol. El tema de la charla é los que quedaram. O tema da palestra é os que ficaram. Irmãos, você precisa participar dessa palestra. Vai ter tradução para português, para os que não falam espanhol. Você precisa participar. Eu vou dizer para você aqui, se você participar, eu garanto que você não vai dormir. Não vai. O nosso encargo é tirar o teu sono. Você não pode dormir. Quando você vê a gravidade daqueles que não estão buscando sangue, você vai ver esse detalhe amanhã, você não vai conseguir dormir. Eu espero que você não durma. Aqui, o Senhor está nos dando um caminho. A redenção do corpo por causa desses dois elementos que estão em nós, a morte e o pecado. Ele fala, é um corpo
do pecado. Não é que o pecado vai entrar, já está nele. É um corpo de morte, já está nesse corpo. Por isso que o Senhor não pode usar esse corpo na eternidade. Esse corpo, ele não suporta a presença de Deus, ele não suporta a glória de Deus. Esse corpo é pecaminoso, ele está totalmente contaminado, ele não pode viver na eternidade. Por isso, o Senhor preparou esse corpo que eu e você usamos para a velha criação. Mas quando entrarmos em ressurreição, quando entrarmos em manifestação, há um outro corpo. O Senhor preparou um outro corpo. É esse novo corpo que vai nos dar a capacidade de entrar na presença de Deus. Aleluia! Nesse novo corpo não existe a morte. Não tem o elemento morte nele como tem nesse velho corpo. Você vai levantar pela manhã nos céus, você não vai sentir dor nas suas costas. Nesse novo corpo, você não vai precisar tomar nenhum calmante para tirar alguma dor, para baixar sua pressão, ou algo com relação a doenças, colesterol, diabetes, ou problemas de cardíacos. Nesse novo corpo que o Senhor preparou, não existe doenças. Não tem debilidades. Não existe o elemento pecado nesse corpo. Não há nenhuma capacidade na eternidade para que nós pecamos. Não existe pecado, não tem morte. E se não tem morte, não tem doenças. O cabelo não vai cair lá. Claro, eu estou feliz por isso também. Não, não. Não vai ter obesidade lá. Esse novo corpo não tem limitações, não está relacionado com a velha criação. Ele foi produzido exatamente para viver na eternidade. É um corpo que vai viver eternamente. Tudo que precisamos está nesse novo corpo. O novo corpo é o passaporte para a eternidade. O novo corpo, ele é o passaporte celestial. Um cidadão celestial precisa de um corpo celestial. Um cidadão do reino de Deus precisa de um corpo do reino de Deus, que foi produzido para nós vivermos na presença de Deus. Fale comigo, glórias a Deus. Pode aí, dê um glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. Então, eu estou já me preparando para terminar, mas eu preciso ler ainda um versículo no aspecto positivo e vou ler alguns no aspecto negativo. Vocês não vão escapar. Eu preciso falar a verdade para vocês. Eu queria ler com os amados santos ainda o livro de Colossenses capítulo 1. Não vou ter tempo suficiente para desenvolver esses versículos. Colossenses capítulo 1. Mas pelo menos para ler em outra ocasião, nós vamos desenvolver esses versículos. O versículo 13. Repetindo, Colossenses capítulo 1, o versículo de número 13. Ele nos resgatou. Ele, aqui nós temos um sujeito, ele. O Senhor. Ele nos resgatou. Ou nos libertou. Eu tenho duas traduções aqui. Do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tem várias revelações nesse versículo. Eu vou ser bem objetivo para você. Quando Paulo escreveu esse versículo, ele está falando, primeiro, da história do povo judeu. Quando fala, ele nos resgatou do império das trevas, aonde estavam os judeus? No Egito. Então, o Senhor vai colocá-los aonde? Por meio da nuvem, vai transportá-lo para a boa terra. Aqui Paulo está dizendo reino de Deus. Império das trevas, o Egito. Reino de Deus, a boa terra. Ok? Mas para a igreja, não, agora, ele nos libertou do império das trevas, o Egito, o mundo, o pecado. E nos transportou para aonde?
dentro. Aqui, quando fala reino de Deus, ele está se referindo à eternidade para nós. Para os judeus, a boa terra é um lugar físico. Mas para nós, a boa terra é o reino de Deus. É o descanso em Hebreus capítulo 4. Então aqui há uma obra que o Filho trabalhou. Mas nesse caso aqui, veja, ele está apresentando esse verbo nos libertou no passado. E segundo, nos transportou no passado. Então aqui nós temos uma obra que ele fez. Ele já fez essa obra. Da parte dele está completa. Agora é da nossa parte. Eu preciso querer o que ele fez para mim. O versículo 14, no qual temos a redenção. Então, esse que nos libertou e nos transportou, é nele que temos a redenção. A redenção de quê? No qual temos a remissão dos nossos pecados. Então, aqui mostra que a redenção é para tratar com os nossos pecados. Mas em Romanos 8, a redenção é para tratar com o nosso corpo. Uau, que profundo isso, irmãos. O meu coração está pegando fogo com isso aqui. 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nós poderíamos ficar um dia nesse versículo. Então, a palavra primogênito de toda a criação, no versículo 18, ainda, Colossenses 1:18, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Então, nós temos ele como primogênito de toda a criação, e temos ele como primogênito dos mortos. Duas criação bem definida. Todas as vezes que vocês verem a palavra ressurreição, está relacionado com a nova criação. Tá? Não se esqueça disso. Nova criação. A ressurreição, ela teve o poder de produzir isso para Deus. Deus, ele está feliz com a nova criação. E é para lá que nós temos que ir. É nesse caminho que nós temos que se meter. Mas para essa nova criação, ela vir à existência em nossa experiência diária. Eu necessito da cruz de Cristo. E se eu falhar, eu preciso do arrependimento. Eu preciso do sangue. Eu preciso passar por essa cruz. Ou eu passo pela cruz querendo, aceitando, ou eu vou para o arrependimento. E bato a boca no pó e choro e clamo, Senhor, eu sou carnal, eu não quis tomar a cruz, Senhor, olha o que eu fiz contra ti, olha aqui, Senhor, olha que coisa feia que eu fiz. Senhor, eu sou um monstro, olha que coisa, Senhor. Essa semana, nós, no clamor da meia-noite, se você ainda não recebeu aquela relação de quase 800 pecados, por favor, nós vamos colocar nos nossos grupos, está bem? Aquela relação com quase 800 pecados. Lembre-se, todo pecado tem nome. Não tenta tratar com eles num bolão ali, ó, que bom, Senhor, perdoa os meus pecados. Isso aí não vai funcionar. Você vai ficar com o anticristo seguro que vai ficar. Você tem que tratar um por um. Então, naquela relação, ali tem quase 800. E nós pegamos 2 essa semana, no clamor da meia-noite, os irmãos que participaram aqui sabem. O primeiro pecado que a gente viu, claro, tratamos com pelo menos 20, mas eu estou citando apenas 2, que estão na relação. O primeiro pecado é aquele pecado de não fazer o que o Senhor quer. Irmãos, quantas vezes eu não fiz o que o Senhor queria. O Senhor queria que eu orasse, eu não orei. O Senhor queria que eu lesse a Bíblia, eu não li. O Senhor queria que eu jejuasse, eu não jejuei. O Senhor queria que eu saísse na rua para pregar o evangelho, eu não preguei. O Senhor queria que eu usasse pano de saco. Irmãos, quantas vezes eu não fiz o que o Senhor queria? Mas o segundo pecado é de fazer o que o Senhor não queria. É o contrário. Eu estou fazendo uma coisa que o Senhor não quer que eu faça, mas eu vou lá e faço. Eu vou lá e faço. Eu sou encrenqueiro, eu ainda sou carnal, eu vou fazer. Oh, irmãos. Então nós ficamos aí essa semana toda batendo nesses pecados. Senhor, olha para mim. Quantas coisas eu fiz que o Senhor não queria, Senhor. Oh, irmãos.
Oh, Senhor, que peso. O Senhor nunca pediu para nós mentirmos. Nunca pediu para nós darmos um jeitinho. Nunca pediu para isso. Nunca. Quantas coisas. O jeitinho brasileiro. Né? Aqui nos Estados Unidos tem isso. O jeitinho brasileiro, no final, sempre termina em cadeia. Aqui são muito rígidos. O jeitinho brasileiro não funciona aqui. Porque a gente aprendeu. Por termos um corpo do pecado e um corpo de morte, sempre nós vamos tentar fazer o que o Senhor não quer. Ele vai dizer, você se meteu em problema. Se arrependa agora, busca o sangue do Senhor que dá tempo. Tá? Então aqui, nós temos ele como primogênito da velha criação e da nova. Eu não tenho tempo de desenvolver. Irmãos, eu espero poder ter um tempo para falar só desse assunto aqui. E eu quero finalizar, não dá mais tempo, quero que vocês abram suas Bíblias em 1 Tessalonicenses capítulo 3. 1 Tessalonicenses, eu vou terminar com esses versículos. 1 Tessalonicenses capítulo 3, a ver. Nós vamos ler o versículo 13. Repetindo, 1 Tessalonicenses 3,13. Fala assim, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. O coração está relacionado com a nossa alma, e a nossa alma é carne, a mente, vontade e emoção. Ele está dizendo aqui, existe um prazo, um tempo determinado para nós alcançarmos essa santidade, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Em outras palavras, aqui mostra a redenção final do nosso ser. Até o momento do arrebatamento, irmãos, não pode ter nenhuma obra da carne mais que não foi tratada em nós. Veja, nós que estamos nessa sala, nas mídias sociais, nós temos esperança de ser arrebatado e nós vamos, mas por favor, não brinque com isso. Irmãos, eu não tenho mais direito nem de brigar com a minha esposa. Você pode dizer, para aí, mas eu não vou aguentar, não falar uma coisinha, pelo menos uma coisinha, deixa eu falar. Se você fizer isso, para que você estiver fazendo o arrebatamento acontecer, eu não tenho uma boa notícia para você. Não tem. Se você estiver batendo no animal, com raiva, com ira, batendo no animal ou batendo numa criança, eu não tenho uma boa notícia para você se o arrebatamento acontecer. Eu acho melhor você tratar sua esposa, minha querida, meu amor, eu te amo, traga flores para ela e ela vai fazer o mesmo com você. O irmão Cardoso está ali, é isso aí, irmão Cardoso, vamos cuidar bem dessas esposas. Por quê? Porque chegou um momento tão crítico na história da igreja. Crítico. Nós não podemos brincar. O arrebatamento pode acontecer. Eu não posso esconder nada mais. E aqui está dizendo, o meu coração precisa estar totalmente em santidade. Aí ele vai mostrar o capítulo 4, eu quero ler com vocês, o versículo 1, é uma sequência, tá bom? 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmãos, não vos rogamos e exortamos no Senhor que Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. Veja, estáis fazendo. Continueis progredindo cada vez mais. Eu rogo a vocês. Eu sei que vocês estão fazendo, mas aqui eu estou rogando, vocês precisam progredir. O coração precisa ser confirmado em santidade. O versículo 2. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Qual é a vontade de Deus? Santificação é um processo contínuo, vem de santidade. A vontade de Deus para a nossa vida, irmãos, você tem que estar claro, é isso, é minha santificação.
Versículo que vos abstenhais da prostituição. Cuidado com esse pecado aqui, viu? Jovens que estão nessa sala, na sala do Zoom, cuidado com a prostituição. Se você já caiu nisso, eu te peço, prostituição, adultério, rapidamente trata com isso. Traga para a luz imediatamente e trata com esse pecado. Todo pecado tem nome. Prostituição é o nome de um pecado. Você tem que ir específico. Senhor, eu perdoo os meus pecados. Isso aí não vai dar certo. Você vai ficar com o anticristo. Vai lá, põe seu coração na mesa. Senhor, olha aqui o que eu fiz. Não posso esconder de ti mais. Senhor, eu quero tratar. Se você feriu alguém, se você ofendeu alguém, vai lá e pede o perdão. Faça isso agora. Não permita o que aconteceu no Jardim do Éden. Adão caiu no pecado e o que aconteceu? Ele foi para debaixo das árvores. O que isso quer dizer? Satanás, ele vai oferecer o banquete. Mas depois, ele ofereceu, vai lá, rapaz, vai lá, mulher. Vai lá, é uma bênção, tô te dando, vai lá, pega, rapaz. Você acabou de pegar. Aí ele vai esconder. Vai lá, rápido. Alguém vai ver. Você tem que se esconder. Apaga da internet. Apaga seus históricos. Apaga e se esconde debaixo das árvores, porque ninguém pode descobrir. Ninguém vai descobrir. Fica tranquilo que eu vou te proteger. Não é assim? Só que por que ele faz isso? Porque ele não quer que você confesse. Se você não confessa, sabe o que acontece? Você vai ficar com o anticristo. Vai ficar com ele. Sabe, irmãos, você sabe quem não quer que o Senhor desça para a terra? É Satanás. Satanás não quer que o Senhor venha para a terra. Se ele manter o Senhor no céu, ele ganha mais tempo na terra. Mas a única maneira dele manter o Senhor nos céus, primeiro, é nos fazendo pecar aqui na terra. Segundo, é nos escondendo para nós não confessarmos os pecados. Assim o Senhor não vai ter uma noiva completa no tempo dele. Ele não pode vir enquanto a noiva não estiver pronta na terra para receber o novo corpo, a redenção completa. Satanás está lutando para nos levar para debaixo das árvores. Se você está aqui nessa sala e você tem pecado escondido, eu estou te pedindo, trata com isso agora, viu? Trata com isso. Você que está no Facebook, no YouTube, se você tem pecado escondido, eu estou te rogando, trata com isso agora. Traga isso para a luz urgente. Porque o Senhor disse, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre Satanás e o ser humano. O Senhor disse, eu não quero que vocês tenham amizade com o capeta. Eu não quero que vocês tenham amizade com Satanás. Mas nós acabamos tendo amizade com Satanás. Permitimos ele vir, permitimos ele oferecer pecado. Não é verdade? Então, até nisso nós temos que nos arrepender. Senhor, quantas vezes o Senhor falou para mim, não ter amizade, eu tive. Eu aceitei os presentes dele, eu aceitei a proposta. Senhor, como eu me arrependo, oh, Senhor, perdoa. E aí nós temos que chorar amargamente. Irmãos, isso aqui é sério. Ninguém vai entrar no arrebatamento de qualquer maneira, não brinca. Tem muita gente achando que o arrebatamento vai ser fácil, e não vai. Não vai. Aí no versículo de número 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Irmãos, não brinca com isso aí não. Versículo 5, não como o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Lascívia. Não vem para cá com roupa curta, não. As irmãs, se cubram, irmãs. Olha, eu estou pedindo, cubra os seios. Põe uma roupa para tampar os seus seios. Por favor, estou te rogando. Cobre o máximo que você puder. Não usa roupas curtas. Você não precisa disso. Aquelas saias curtas, saias apertadas, que mostra a anatomia do seu corpo. Você está correndo um sério risco. Não brinca. Ah, mas a minha amiga usa, deixa ela ficar com o anticristo. Ah, mas aquelas amigas minhas usam, deixa ficar. Eu até te oriento, não tenha amizade se as pessoas vivem dessa maneira. Não dá mais tempo, você precisa fazer escolhas. Trata de se cobrir, seja discreta, irmãs. Você não é igual às mulheres desse mundo. Você não é igual, você foi separado, escolhido e comprada.
Não negocie a tua salvação por um preço de banana. Quanto custou? Qual foi o preço que o Senhor pagou por você, irmã, irmão? Que preço que o Senhor pagou? Você vai jogar fora esse preço que o Senhor pagou por um maldito pecado de lascívia? Se você está usando uma roupa decotada ou uma saia apertada, e até os irmãos, todo musculoso, sabe o que vai passar? É um pecado, a pessoa vai olhar para você e vai te cobiçar. Pecou quem viu e pecou você que provocou, que levou alguém ao pecado. Os dois ficam com o anticristo. Não brinca com isso aí, não. Agora não dá mais tempo de brincar com essas coisas. Você tem que tratar de se cobrir, vestir como uma irmã santa, e os irmãos, por favor, se cubra. Você tem que viver nessa terra como se você não estivesse nela. Por favor, não brinca com isso. Não, para aí. Eu vou para outra igreja, porque na outra igreja o pastor é manso, não fala dessa maneira. Escolhe, vá. Aqui nós falamos a verdade para você. Nós não estamos negociando o evangelho. Nós não queremos teu dinheiro. Nós não queremos sua posição. Nós não queremos teu carro. Não queremos nada teu. Nós só queremos falar a verdade para você. Nós se encarga de te colocar dentro desse corpo novo. Não vai ter amém hoje. Ninguém vai falar amém. Tenho certeza. Ninguém vai falar amém nessa Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Amém. irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou terminar. Aleluia. Vou terminar. Versículo Aleluia. 6 fala assim: e que nesta matéria ninguém ofenda nem desfraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos, testificamos claramente, ele é vingador. Olha, a intenção de Deus é nos dar uma plena redenção. A plena redenção, ela garante a glorificação dos nossos corpos. E é essa glorificação que vai nos colocar dentro da eternidade. É todo um processo que está sendo desenvolvido agora. Não finalizou. A nossa justificação, ela, num processo judicial, já está pronto. Mas organicamente, nós estamos ainda sendo salvos. E a salvação traz a santidade. A santidade é o padrão da salvação completa. Se alguém mentir para você e falar que as mensagens bonitas que vai te salvar é mentira. Não. Agora nós temos que estar nos arrependendo até o arrebatamento. Não são as mensagens bonitas, irmãos. Irmãos, é um viver do sangue do Senhor. A cobertura do sangue do Senhor. Essa cobertura não pode faltar em nós. O Senhor, ele não pode nos ver. O Senhor precisa ver o seu filho em nós. Precisa ver o sangue do seu filho constantemente em nós. Entende? É o sangue do filho, tem que estar constantemente sobre nós. A glorificação dos nossos corpos vem pela a redenção final. E essa redenção, ela é um processo orgânico que é produzido pelo sangue do filho. Quando a cobertura vem do sangue completa, vem também a santidade. Nós já começamos a experimentar a eternidade hoje. Já começamos a reinar em vida hoje. E eu quero finalizar. A glorificação dos nossos corpos. Quando esse processo acontecer, nós já não vamos mais precisar nos arrepender. O arrependimento é até esse momento. É esse arrependimento que vai nos dar a glorificação. Constante, sangue constante. Todo o tempo. Quando a glorificação acontecer, irmãos, na eternidade, nós já não precisamos nos arrepender mais. Já não vamos precisar pedir perdão mais. Acabou. Nós não necessitamos mais. Mas agora nós precisamos. Porque em nós há um corpo do pecado e um corpo de morte. Tudo que fazemos ainda, esses dois elementos nos levam a cair. E sem falar ainda nas coisas que estão em nossa alma.
Há coisas ruins ainda que necessitam ser tratadas. Eu levanto pela manhã, vocês também. A gente faz uma grande vigília à noite, de manhã. Acordamos, estamos com um problema na nossa mente. Não conseguimos orar bem, não conseguimos buscar o Senhor, oramos 5, 10 minutos e já acaba. Você vê que é necessário o sangue constantemente. Ele vai nos dar a plena filiação, a redenção final dos nossos corpos. E esses dois elementos vão desaparecer. No nosso corpo novo não existe pecado, não existe natureza do pecado e não existe a morte. Esse é um plano perfeito que o Senhor, Ele reservou para nós. Falem comigo, graças a Deus. Falem assim, graças a Deus. 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 Eu quero fazer uma oração com vocês agora no poderoso nome de Jesus. Depois da oração, nós vamos finalizar para os irmãos das redes sociais, mas vocês do Zoom permaneçam aqui, tá bem? Amado Senhor, feche os seus olhos, creia que o Senhor, Ele não vai parar essa obra em você, você precisa orar por isso. O Senhor, eu preciso dessa redenção, ore com fervor, ore com desespero. Senhor, não se esqueça de mim, me ajuda eu seguir me arrependendo constantemente. O teu sangue fala, o teu sangue há vida, o teu sangue há poder, o teu sangue há arrependimento, o teu sangue é eterno, o teu sangue me justifica, o teu sangue me santifica, o teu sangue me transforma, o teu sangue me conforma, o teu sangue me glorifica, o teu sangue é capaz de produzir em mim um novo corpo glorificado. O teu sangue é todo o que eu preciso. Senhor, eu preciso do teu sangue. Senhor, me ajuda eu me arrepender. Quanto mais eu me arrependo, mais o teu sangue vem sobre mim, Senhor. Oh, Senhor Jesus, o Senhor abriu um novo e vivo caminho pelo teu sangue para nós. Oh, aleluia, pelo Senhor Jesus, eu já não tenho mais direito de viver como eu quero nessa terra. O meu coração está no céu. O meu coração está na eternidade. A minha esperança está na tua ressurreição. Oh, Senhor, o Senhor é as primícias do que dorme. O Senhor é a primícia da ressurreição. Senhor Jesus, eu toco nessa palavra. Eu vivo essa palavra. Eu posso aplicar essa palavra. Agora eu entendo o que é crescer em vida, Senhor. Agora eu entendo o que é negar a vida da alma, que é me arrepender, que é tomar a cruz. Senhor, mas se eu falho na cruz, eu posso me arrepender. Eu tenho o direito de me arrepender até o fim da era da graça. Senhor, eu oro para que o Senhor siga abençoando os irmãos que estão na sala do Zoom, irmãos que estão nas redes sociais do Facebook, Instagram, Senhor, também do YouTube. Senhor, com a bênção da eternidade, a bênção do arrependimento. Espírito Santo, venha sobre nós. Oh, Senhor, nos ajuda, nos ensina a nos arrepender constantemente. Que o Senhor não encontre resistência naqueles que estão ouvindo essa palavra, mas que eles se rendam, mas que eles se voltem a Ti, no poderoso nome de Jesus. Você que está aqui no Facebook, e no YouTube, eu quero te fazer um pedido. Escreva para nós, escreva para mim, escreva para nossa equipe, você vai ter nosso número aí, nós queremos ter mais comunhão com você. Tem muitos irmãos já nos escrevendo, buscando orientação. Por favor, vamos prosseguir juntos, não vamos parar só nessa palavra, tá bom? Obrigado a você, Jesus é o Senhor. Obrigado a vocês das redes sociais. Amém.